Olá! Hoje eu quero falar da minha nova obsessão, Donato Carisi, esse autor de suspense policial italiano. Aqui eu tenho o livro que deu origem à minha obsessão e tenho um novo livro, então um pouquinho sobre tudo que está disponível para leitura aqui no Brasil, o que não está disponível, o que ele já escreveu, que eu falo nesse vídeo, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, tem as redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. Vamos a Donato Carisi? Pois é, tudo começou quando eu segui uma recomendação para ler esse livro aqui, O Caçador da Escuridão, do Donato Carisi. Esse autor italiano, como eu disse, ele é advogado, ele é especialista em criminologia, ele tem várias especialidades que permitem que ele escreva romances policiais com muita propriedade. São violentos? São um bocadinho, devo reconhecer, mas eles são muito bem construídos e a forma como ele vai sendo desvendado, o mistério, é super elaborado, tem uma base de pesquisa e de conhecimento muito sólida que deixa você assim com muita vontade de ler, pelo menos para mim funciona muito bem. Outra característica do Donato Carisi é construir personagens bastante ambíguos e que tem um carisma, você é arrebatado por esses personagens. Eu acho que esse é o principal ponto que me conquistou nesse livro aqui, O Caçador da Escuridão. Então, falando um pouquinho do que tem disponível aqui no mercado e já concomitantemente um pouco de resenha dessas histórias. O Caçador da Escuridão é parte de uma trilogia que fala exatamente, ele chama essa trilogia de Caçador da Escuridão e fala sobre um penitenciário, que seria um padre vindo aí de uma ordem muito antiga, cuja função não é ser um padre normal, não é rezar missa, mas sim correr atrás de criminosos terríveis que escaparam da justiça, porque esses caras se confessam e mediante essa confissão, a igreja teria acesso a informações privilegiadas, o que facilitaria esses penitenciários encontrarem esses criminosos que escapam da justiça comum. E eles acabam ajudando assim a justiça, a polícia da Itália, no caso, entregando, assim que eles descobrem quem é o assassino, eles conseguem desvendar os mistérios e levar essa informação para a polícia, para que seja feita de fato a justiça. Então é mais ou menos essa a ideia. Então conta a história desse penitenciário aqui nesse segundo livro da trilogia. E aí começa um pouco do que está disponível aqui no Brasil. Esse, como vocês podem ver, ele está tanto disponível em e-book como livro físico, vocês compram facilmente. São todos livros editados aqui no Brasil pela editora Record, uma edição excelente. O detalhe é que ele é o segundo. O primeiro, ele se chama O Tribunal das Almas. E esse aí foi editado há muito tempo aqui no Brasil e essa edição esgotou. Então você encontra em sebos. O que eu não gostei muito dessa ideia foi o preço. Eu achei que para um livro de segunda mão, 200, 300 reais, foi o que eu encontrei, eu não pesquisei tanto assim, talvez esteja sendo um pouco injusta nesses meus comentários, porque talvez eu conseguisse num preço melhor, mas de bater o olho rapidamente em livros usados, o que eu encontrei foi essa faixa de preços. Isso me desiludiu um bocado, mas, por outro lado, acredito que essa seja a melhor alternativa. Se você quer realmente ler em português esse primeiro livro, o que eu recomendaria? Leia o que está de fácil alcance, porque a leitura do segundo não interfere de forma alguma na leitura do primeiro. Então, a minha sugestão é essa. É claro que você pode procurar por um PDF
clandestino em português, talvez você encontre. Eu nem pensei nisso, devia ter feito, não fiz. O que eu fiz foi comprar um e-book em inglês e ler o livro em inglês. E aí que vem outro probleminha, porque o livro foi escrito pelo Donato Carissy, italiano, escreveu do italiano e essa tradução foi feita do italiano para o inglês, que foi, na minha opinião, uma tradução macarrônica. Então, se você não tem muita familiaridade com o inglês, ou tem também muita familiaridade, você vai se sentir incomodado lendo esse e-book em inglês. Mas assim, dá para entender? Dá para você acompanhar a história? Dá. Eu fiquei o tempo todo lendo e criticando a tradução. Falei, nossa, isso aqui não se fala assim. Essa frase. Enfim, se você não liga para esse tipo de pensamento, é uma alternativa. O e-book em inglês dá para você entender bem. O que acontece que eu terminei a leitura e continuei procurando coisas do Donato Carissy para ler. E o que eu descubro? Esse outro livrão aqui, é livrão mesmo. E se vocês observarem, se der para vocês lerem nessa imagem, está em italiano? Sim, porque eu leio, pelo menos eu lia em italiano, porque eu fiz letras italiano-português há 30 anos atrás, não importa, mas em algum momento na minha vida eu era familiarizada com o italiano e eu acabei comprando esse livro que reúne os 3 livros. A trilogia está aqui reunida, chama a trilogia do Marcos. Marcos é esse penitenciário, esse padre justiceiro, digamos. E a trilogia que ele chamou de Il Cacciatore del Buio, o Caçador da Escuridão, e aí reúne tanto o Tribunal das Almas como o Caçador da Escuridão, e por fim, Il Maestro delle Ombre, o Mestre das Sombras. E é isso que eu vou começar a ler. Eu vou ler o 3º livro que não tem em português, não encontrei em inglês também, e achei essa alternativa, visto o meu passado, interessante. Aqui, agora falando de resenha novamente, a gente vai encontrar, eu vou sintetizar os 2 livros juntos, se é que eu consigo fazer isso, mas sim, porque o Marcos é o protagonista, esse padre, e ele tem o seu caminho cruzado com uma fotógrafa forense, a Sandra. E a Sandra, ela perde o marido dela, ela tá viúva, isso ela tem uns 26, 27 anos, ela é super jovenzinha, policial, né, trabalha com fotografia nas cenas de crimes bem complexos e tudo mais, ela mora em Milão e perde um marido que era também fotógrafo, porém, ele era dessas, da Reuters, ele tinha serviços, ele era freelance, melhor dizendo, ele conseguia esses trabalhos diferentes em guerras, determinadas missões, para fotografar e trazer de volta o resultado dessas missões, essas fotografias, geralmente em situações de perigo, algo assim. E ela acaba perdendo o marido dela, que ela descobre com um telefonema meio que anônimo, que ele foi morto numa situação diferente da que ela imaginava. Ela já tinha essa informação, porque ele, antes de morrer, ele liga para ela e fala que tá em Oslo, alguma coisa assim, mas ele aparece morto em Roma. E esse telefonema vai nessa... Acho que ela não quis encarar muito essa situação da mentira, ele dizer que tá num lugar e aparecer morto em outro. Isso acontece bem rapidamente, ela percebe que teve uma mentirinha aí nessa história, mas ela tenta ignorar esse fato, só que o telefonema meio que desafia, diz que ela tem que ir atrás da verdade para resolver, ela tá meio que ignorando tudo isso, e ela vai para Roma, e é aí que o caminho dela se cruza com o do Marcos. O Marcos também tem uma outra característica bem peculiar, ele tem uma cicatriz na têmpora de um tiro, ele acorda numa cama de hospital em Praga, quando ele recebe a visita do Clemente, que é um outro padre, também penitenciário, só que ele é tipo o chefinho dele, ele que passa as missões.
E o lance de ser penitenciero é todo cheio de regras, tipo, ninguém te conhece, você não existe, você nunca pode revelar seu nome, você só pode falar sobre você no espaço do relâmpago e do trovão. E é claro que para Sandra, ele, por uma série de circunstâncias, acaba se revelando muito rapidamente, não é nada profundo, não pode revelar o nome dele, muito menos dizer o que ele faz. E ele vai, é claro, tentando descobrir, ele tem uma amnésia devido a esse tiro que ele levou na têmpora. Ele escolhe seguir essa carreira de penitenciero com o Clemente ajudando, fazendo com que ele recupere essa memória perdida, de certa forma. De certa forma, ele não recupera exatamente, porque ele perdeu a memória de quem ele é. Mas ele fala inúmeras línguas, por exemplo, não esqueceu nada disso. Ele tem toda uma aura de mistério, ele é um personagem muito sofrido, você vê que existe um sofrimento implícito nele, e essa sina, ser um penitenciário é pesado, e ele transmite isso no olhar. Eu acho um personagem cheio de antagonismos e muito interessante, apesar de você saber muito pouco sobre ele, mas é nas atitudes, como ele vai se descobrindo, você também vai descobrindo quem ele é, e é muito interessante. A Sandra, da mesma forma, ela tem toda essa ambiguidade de amar o marido, mentir para o marido mentiu para ela, e aí ela se envolve com outra pessoa, que é esse cara que ligou, querendo instigá-la a ir atrás da verdade, e uma série de crimes está acontecendo. Então, tudo isso ao mesmo tempo agora está acontecendo em Roma, e ele vai investigando, tem uma jovem desaparecida, e ele precisa encontrá-la, porque há indícios que essa jovem está viva, mas onde ela está? E o cara que a raptou, ele tá num hospital, ele tem toda uma história, e ele tá num hospital e em coma, porque ele já cometeu esses crimes, esses raptos, e mata suas vítimas de uma forma ruim e tal. Ele já fez isso várias vezes, e não é que a irmã de uma das vítimas vai prestar socorro, porque ele teve um infarto, ao que parece, um mal súbito, e esses socorristas vão salvá-lo no apartamento quando tá escrito no peito dele, eles vão lá desfibrilar, né, fazer o ressuscitamento, tá escrito mate-me. E aí ela reconhece o skate da irmã dela, que foi o patins, na verdade, acho que era o patins. Veja, como eu li em inglês, veja onde eu tô indo com a tradução, né, mas acho que era um patins. Um dos pés do patins, né? E ela reconhece ele como sendo o assassino da irmã dela. Ela poderia matá-lo, porque ela tá ali para ressuscitá-lo, na verdade. Mas ela... Bom, aí vou deixar vocês lerem o livro se vocês quiserem. Mas veja, é mais ou menos essa situação. E que perdura até o segundo livro também, onde mais uma gama de assassinatos está acontecendo. E ela, a fotógrafa forense Sandra, muda-se de Milão para Roma, para começar a trabalhar ali com o time de Roma. Ela começa a vida nova e o caminho dela continua se cruzando ao do Marcos. O Marcos, que como se revelou um pouquinho para ela, cria um vínculo novo. Vínculos que é uma coisa que ele totalmente desconhece, ter vínculo com alguém. Então ele vai construindo essa relação muito maluca também com a Sandra. Gente, é uma história violenta, devo dizer, mas ela é muito legal. E é tudo muito misterioso, a gente não conhece a vida de ninguém na história, nem o próprio Marcos não se conhece. E a gente vai descobrindo juntos. No final do primeiro livro tem uma revelação que você fica assim, uau! É muito chocante. Você fica uns dias pensando a respeito. Eu fiquei uns 2 dias pensando a respeito da revelação. Mas nada interfere num livro ou no outro. Eu, pelo menos, eu li ao contrário, eu li o segundo antes do primeiro e não me atrapalhou em nada. E agora fica um mistério, isso eu só vou poder responder depois para vocês.
se a sequência em italiano vai ser plausível, se eu vou conseguir ler, o que eu vou achar. É um livro bem menor, aqui eu tô vendo a distribuição de páginas dos 3 livros aqui, é o menorzinho deles, ainda bem, né, italiano, que tá bem enferrujado. Eu vou ter que recuperar isso de alguma forma, mas eu acredito que vai dar certo. E o romance de estreia do Donato Carisse não foi nenhum desses, não. Foi o Aliciador, que está disponível em e-book na Amazon, também lançado pela Record, e é também uma sequência. Eu não sei se é trilogia, se são mais livros, mas a gente vai ser apresentado a um outro investigador, ou melhor dizendo, uma investigadora, a Mila Vasquez. Ela é convidada por uma equipe de investigadores que está tratando do desaparecimento de crianças num vilarejo. Parece ser Estados Unidos. É interessante que ele omite o lugar. Ele não faz nenhuma referência ao nome da cidade, a algo que você possa identificar o local. Dá uma sensação de ser nos Estados Unidos, mas é uma sensação, eu ainda não consegui comprovar isso exatamente, diferente da outra trilogia, que ele situa bem em Roma. É em Roma o que está acontecendo. Então você sabe, aliás, tem uma proposta de turismo ali em Roma, bem interessante, uma visita alternativa a igrejas, a lugares que vocês nem imaginam, só por isso já valeria a pena. Mas voltando ao Aliciador, ele é muito mais... Eu, no começo, estranhei, porque você vai descobrir a morte de 6 meninas de uma forma terrível. São só os 6 braços direitos delas que são encontrados numa floresta, enterrados em covas rasas, bem serial killer, que deixa as provas, enfim, é um esquema bem serial killer. Características, e o Donato Carisse tem muito conhecimento nessa área e ele se aprofunda também nos arquivos do FBI, que tem talvez o maior banco de dados nesse sentido do mundo. E ele usa muito essas informações, o que deixa a narrativa super rica, e ele vai acrescentando conhecimento, dados. É uma leitura que você aprende uma série de termos, de conceitos, de ocorrências, curiosidades. É bem interessante. Então, se você conseguir passar pelo Cemitério dos 6 Braços, que eu achei estranho no começo, veja, eu acabei adiando essa leitura porque eu estranhei e porque também eu tinha conseguido mais um livro para ler da trilogia do Marcos, que eu estava totalmente apaixonada. Então, eu larguei tudo para fazer isso. A hora que terminou, eu imaginei que o meu livro italiano chegaria só em setembro e chegou ontem. Então, agora eu tenho mais uma opção, mas eu já estou fisgada pelo Aliciador. Se você passa por esse probleminha do Cemitério de Braços, se você consegue encarar essa história, como eu disse, tem um teor violento significativo, é muito envolvente. Então ela vai ser chamada porque ela é especialista em encontrar crianças sequestradas. E ela vai para um time que tem uma série de outras especialidades, inclusive um médico, acho que ele é médico, eles chamam de doutor. Agora fiquei em dúvida se ele é doutor porque ele tem um doutorado, um PhD num determinado ramo. Acho que talvez seja isso, mas ou ele é psiquiatra, ele é PhD na análise de serial killer, alguma coisa assim, desse comportamento psicopata desses indivíduos que cometem esses crimes absurdos. Gente, é muito legal, tá muito interessante. Eu já passei da metade desse e-book, que é em português, então facilita muito. Olha, eu tô interessadíssima na história. Então eu concluo que eu gosto do estilo do Donato Carisse. Sei lá, ele pode escrever o que ele quiser que eu vou gostar. Eu já percebi isso porque já tô no 3º livro dele.
Passei da metade, eu tô louca para voltar e saber o final dessa história. Como eu disse, ele constrói personagens muito bem construídos, valorizando esse antagonismo que todos nós temos e que dá uma riqueza, dá uma vontade de você saber mais. Ele sabe dosar o quanto ele vai liberar de informação sobre cada um deles. Isso é muito interessante. E ele tem esse lado de traçar perfis psicológicos de psicopatas, esse estudo como uma pessoa que faz esses perfis, ele tem um conhecimento muito vasto nesse sentido, então a literatura que ele faz é de uma qualidade incrível. Então fica aqui a minha declaração de amor, a escrita dele, para suspense policial, vale bem dizer, suspense psicológico também, porque mexe muito com essas características de serial killer e tal. Não é true crime, você pode imaginar, mas isso, eu não sou muito chegada em true crime, quando é verdade mesmo, isso não me agrada tanto. Mas enquanto a gente está numa ficção e pode explorar esse campo da ficção, isso sim me agrada muito. E ele escreve com muita propriedade, de quem estudou bastante isso. O lado, acho que advogado dele também ajuda. E ele também escreve no Corriere della Sera, um jornal italiano. Escreve contos, eu acho que ele tem sempre... Deve ser um cronista, chuto eu. E você acredita que eu postei numa rede social o livro chegando aqui em casa e marquei Donato Carisse. Não é que ele curtiu minha postagem? Foi ele mesmo, eu tava vendo o perfil dele na Itália, ele que mora em Roma. Mas aí ele curtiu, achei super simpático e é mais um dos meus autores. Eu tenho uma lista de autores que eu sou apaixonada pela escrita. Tá aí, Donato Carisse. Fica aqui minha sugestão. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.